Glória a Deus, amado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amados, vou convidar o pastor Mauro para chegar, para trazer uma mensagem para o nosso coração. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo online. Semana passada foi uma semana intensa, né, para a nossa igreja. Às vezes tem 1, 2 programações na semana, teve 5 programações, então a gente tá aí. Pastor Mauro é um amigo, temos caminhado junto há um bom tempo, né, e está aqui com a sua família. Sejam muito bem-vindos, sua esposa, seus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. E fica à vontade, meu amigo. Que Deus abençoe. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pastor Mauro é pastor ali, Parque Industrial, tá? E bem ali perto do Igreja Nazareno Emanuel, né? Naquela região que tem os restaurantes gostosos ali, no Parque Industrial. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre a vida do Teu filho, Teu servo, Senhor, chamado para pregar o Evangelho. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor Mauro, sua esposa, seus filhos, Pai, toda a sua família, possa ser derramado, Senhor, a Tua presença santa, Pai. Que o Senhor continue dando recursos, Senhor, força e abençoando suas vidas. Abençoe os irmãos da Igreja Emanuel, Senhor, Pai, e que o Senhor possa abençoar seu ministério, Pai, todos os dias. E que nesta manhã ele possa ser usado de maneira especial, Senhor, como boca de Deus neste lugar, trazendo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, a paz do Senhor a todos. É um prazer estar com os irmãos, dividindo, né, um momento tão especial como esse, que é o momento do nosso culto. E, como o pastor falou, já Igreja Nazareno Emanuel, ali no Parque Industrial, tem muito restaurante bom lá, mas eu não frequento nenhum, porque não dá tempo. E quando dá tempo não tem dinheiro, então a gente tem que fazer do jeito que dá, né? Eu gostaria de dividir com vocês uma porção da palavra de Deus, que está, junto comigo está a Márcia, Daniel e a Maísa. Márcia, minha esposa, Daniel, caçula, Maísa, a nossa primogênita, né? E todos servem lá, a Márcia, louvor, Daniel, louvor, Maísa, louvor. Então, graças a Deus, todos os filhos estão engajados, né? Louvado seja Deus. O Edmur só fez artilheiro, né? Eu vejo só gol daquele menino, então tá no caminho do avô, eu acredito, né? Não puxou o pai, não. O avô, né? Então, é o avô, né? Nunca vi você jogar? Amém. Eu gostaria de abrir com você, de dividir com vocês uma porção da palavra. Está lá em Atos, capítulo 1. Obrigado. Deus te abençoe. Atos, capítulo 1, verso 8, nós vamos ler. Só para registrar, eu joguei com o seu pai. Já mandei a foto, né? Já vi. Mandei, não vou mandar de novo. Eu já achei. Eu joguei, marquei, tentei marcar o Silas, não consegui, ele não estava, né? Mas foi benção, foi um período que a gente teve uma amizade ali, tempo curto, mas foi benção, jogamos algumas vezes juntos. Não profissionalmente, tá? Pelada de final de semana. Atos 1, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até aqui. Nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade e misericórdia. O Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor transmita a tua palavra agora a este que vos fala e a esses que ouvem, Senhor. E que teu Espírito Santo, como no propósito foi colocado essa mensagem,
possa interagir conosco hoje e fazer maravilhas em nosso coração. Nós te agradecemos por esses que estão aqui, por aqueles que estão em casa nos assistindo, que a tua bênção seja com eles. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, nós geralmente norteamos a nossa vida pelo que está acontecendo no mundo. Nós geralmente colocamos as nossas expectativas através de alguns fatores econômicos, culturais, daquilo que nós entendemos, políticos, né? Hoje nós vivemos aí um fervor político no país, uma polarização grande, e então nós norteamos a nossa vida de acordo com aquilo que nós recebemos no dia a dia. Nós tomamos decisões de trabalho, tomamos decisões financeiras, tomamos decisões, né, até mesmo de mudança de lugares por causa daquilo que está acontecendo no país. Muito pouco de nós, muito pouco mesmo, tomam decisões baseadas na fé, baseadas na sua orientação divina, na orientação de Deus. Muito pouco de nós geralmente alguns de nós realmente escolhem o que vão fazer, né? Tomam a sua decisão baseado em todos esses conceitos e depois vão orar. Vou orar para ver se isso que Deus quer. Mas eu quero falar para vocês hoje de um sujeito que foi tremendamente impactado pelo encontro que ele teve com Jesus e mudou radicalmente de vida, que é Pedro. Pedro era um simples pecador, segundo alguns analistas, dizem que ele era sanguíneo, colérico, né? Tanto é que passou lá a espada na orelha do coitado do Malco, né? E Pedro tinha um comportamento forte, um homem de um temperamento forte, segundo aquilo que nós lemos. Nós não conhecemos Pedro, conhecemos ele pelas escritas. Mas Pedro, no seu trabalho de pescador, né, ele cuidava da sua vida. Ele era um homem que, na rotina de Israel, na rotina do lugar onde ele estava inserido, ele saía todas as noites, acredito eu, para pescar, colocava o seu barco no rio, né, no mar, e com as suas redes, olhava o tempo, fazia aquela leitura do tempo, se viria chuva, se não viria chuva, tempestades ou não, se seria uma noite de calor ou de frio. E baseado nessas informações da sua experiência diária, ele saía para o mar para pescar. E lançava a rede, na sua experiência também, nos lugares que ele achava certo, correto. E assim ele ganhava a vida, vivia das expectativas desses momentos na sua vida, né? Baseado na sua experiência de vida, baseado naquilo que ele conhecia, naquilo que ele aprendeu a fazer no seu ofício. E ao sair todas as noites, ele tinha a expectativa de voltar com o barco cheio, ou pelo menos com o alimento da sua casa. Ele vinha com a expectativa de volta, de trazer algo para o alimento do lar, ou de vender, né? De fazer o seu comércio, o seu escambo, de manter a tua casa em ordem. E eu imagino que lá na calada da noite, ele olhando o reflexo da lua na água, ele olhando o agitar das águas, talvez para a passagem de algum cardume, ele tinha aquela expectativa de chegar lá, lançar essa rede e essa rede sair cheia. Ele tinha várias expectativas como nós temos. Né? Quando nós acordamos pela manhã, fazemos nosso café e temos as expectativas de sairmos e hoje eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou agregar conhecimento, eu vou trazer recursos para minha casa, ou no dia de hoje eu vou simplesmente aprender para que eu possa melhorar a minha vida. Essa é a nossa rotina. E Pedro, talvez naquela noite, olhando toda a sua experiência, o reflexo da lua na água, olhando o agitar, olhando a maré, olhando a corrente, olhando talvez o céu começar a brilhar pelo aparecimento do sol e o seu barco vazio. As expectativas todas frustradas, né? Tudo aquilo que ele tinha empenhado naquela noite para acontecer foram frustradas, não sabemos por quê. Né? Se o peixe estava com frio, estava cansado, não veio para fora, se Deus já começar a agir ali através do Espírito Santo em alguma situação, porque nós tendemos a acreditar que Deus age só em nós, né?
o Espírito Santo vem só em nós, nos capacita, nos empodera, mas o Espírito Santo também age na sociedade. Ele também age nas maravilhas criadas por Deus na natureza, em favor ou para nos mostrar algo. E nessa noite, Pedro, usando tudo aquilo que ele conhecia, remando para um lado, para o outro, e talvez pegando alguma corrente de ar, para um lado, para o outro, não conseguiu trazer nada, expectativas frustradas, volta para a praia, coloca o seu barco num canto, né, e tirando as suas redes, ele começa a lavar essas redes. Ele começa porque ele precisa deixar pronta para a noite de novo, porque naquele dia ele não tinha conseguido nada. Naquele dia, né, tudo que ele tinha pensado, talvez, olhando para a esposa, trazer algo diferente, uma flor, trazer, né, um alimento diferente, fazer um escambo com algo, alguma delícia, algum pão, alguma coisa diferente, para agradar a esposa. Né? De vez em quando a gente faz isso, né? Mas aquele dia era só decepção. Lavar as redes, dobrar as redes, ancorar o barco, voltar para casa, dormir, estar pronto para novamente. Mas naquele dia havia um homem andando naquela região chamado de Mestre. E aquele homem fala assim: moço, posso usar o seu barco? Tenho aqui uns discípulos querendo me ouvir, e com a potência do vento que vem do mar, eu vou impulsionar minha voz para falar com essas pessoas. Eu acredito que Jesus não tenha dado essa explicação técnica para ele, mas eu vou usar o seu barco. Pode ir, Pedro, ali lavando as redes, ainda ouvindo Jesus falar, passa por uma experiência bem diferente. Coisas que talvez nós não tenhamos preparado para o dia. Né? Dia frustrante, chateado, querendo ir embora, querendo enfiar a cabeça debaixo do travesseiro. E Pedro, naquele momento, lavando a rede, ouvindo o mestre ensinar os seus discípulos, e de repente surge um desafio. Contra toda a sua expectativa, contra tudo aquilo que ele crê, contra tudo aquilo que ele acredita, surge uma expectativa dele, uma ordem dele lançar a sua rede ao mar de novo. Ele falou assim: mas eu já fiz isso a noite toda. Eu sou pescador, já fiz isso a noite toda, não deu certo. Mas ele estava diante de Jesus de Nazaré. Jesus já falou assim: lança a tua rede naquele lugar ali. Todos nós conhecemos a história. As redes quase se romperam, os barcos quase afundaram, de tanto peixe que ele tirou da água naquele dia. Um pouco mais à frente, Pedro, já integrado no corpo dos discípulos, logo depois da multiplicação de pães, quando Jesus fala para ele assim: Pedro, olha o seguinte, pega, né, os seus colegas, põe eles no barco, atravessem o mar, vão para o outro lado, que logo mais à tarde eu vou. Então Pedro começa a navegar em direção aonde Jesus tinha mandado, do outro lado do mar, e de repente surge uma tempestade. E aquele homem experiente, aquele homem que já tinha vivido uma experiência, várias experiências com Deus, inclusive com Jesus, inclusive a multiplicação de pães, já tinha visto, né, a pesca maravilhosa, já tinha visto tantas outras coisas acontecendo naquele momento, está ali com toda a sua experiência, com tudo aquilo que ele tem de melhor, né, para navegar, comandando aquele barco que devia ter uns 8 metros por 2,5, mais ou menos, e atravessando, e aquela tempestade batendo, solavancando o barco. Irmãos, eu tive numa tempestade em alto mar, e eu não desejo para ninguém. Em 1996, 7, eu estava em Porto Seguro e fazia parte desse passeio visitar Recife de Fora. E nós estávamos lá, bonitinho, peixinho nadando, passando entre as pernas da gente, e ouriço que a gente nunca tinha visto, né? Aquilo nas mãos, assim, pegando e olhando. De repente, um marinheiro grita assim: vento sul, todo mundo para o barco. A gente não sabe o que é vento sul. A gente vai desse meio. Eu sei que virou um alvoroço entre os marinheiros, tinha mais de 10 escunas estacionadas ali, e virou um alvoroço: corre para o barco, corre para o barco. O que é vento sul? Não vou dar tempo de explicar, corre para o barco. Entramos na escuna e começamos a navegar, e aquele vento tomou a gente no meio do caminho. Eu com 73 alunos, entre meninos e meninas entre 16 e 17 anos,
A ponta da escuna entrava dentro da água, saía de dentro da água, e menina desmaiava aqui, menino desmaiava ali, e um caía a pressão lá, e o marinheiro falava assim, fica calmo, eu já passei por isso mais de uma vez. Eu falei para ele, moço, eu estou com 76 aqui, não são filhos meus. Eu vou ter que dar conta disso. Eu falei, fica calmo, já passei por isso. E nós chegamos em Porto Seguro, de novo, com todos, não perdemos nenhum. Mas quando você está no mar e aquele desespero, né, da onda que vem, você não sabe do vento, que tudo levanta, e Pedro ali com todos os outros, né, tentando chegar e vento contra, e quando nós vamos chegar do outro lado, e como vai ser do outro lado, de repente alguém olha, né, alguns dizem que um fantasma vinha vindo sobre as águas. Imagino que o mais medroso falou, é um fantasma. Mas Pedro olha e vê Jesus. Fala assim, Jesus, faz eu andar sobre as águas. Desafio. E Jesus falou, vem Pedro. Vem Pedro. E Pedro foi. Por causa disso ele levou o nome de homem bule, né? O homem de pouca fé. E ele desce sobre as águas, de repente começa a afundar, mas Pedro ele não hesitou no desafio do chamado. Então, de repente, você está no dia, você está diante de uma dificuldade na sua vida, você está diante de um problema grande, de uma grave causa acontecendo na sua vida, e vem os desafios da parte de Deus. Acredite que Deus tem algo para fazer, para ensinar, para mostrar para você, para se revelar em você, para mostrar para você qual é o poder dele, porque se ele é Deus, ele sabe aonde que você pode chegar. Deus não vai te chamar para algo que vai te afundar. Deus não vai te deixar berlinda. Deus não vai deixar você entrar numa errada, numa furada. E Pedro caminha pelas águas, afunda, Jesus o segura pelas mãos, traz ele de novo para o barco, e mais um ensinamento na vida de Pedro. Mais um pouco à frente, Pedro então é um homem de desafios. Mais um pouco à frente, já quase um pouco antes de Jesus nos deixar, Pedro é convidado para uma ceia com Jesus. Jesus fala assim, olha, antes de eu deixar vocês, eu quero participar de uma Páscoa com vocês. Então vamos comer essa Páscoa, vamos nos alegrar, vamos lá para o quarto alto, né? Vamos juntar, ali nós vamos ensinar vocês, ali eu vou dar algumas instruções, ali eu vou mostrar para vocês o que é ser servo, vou lavar os pés de vocês, mas acima de tudo havia uma mesa, né? O cordeiro, o pão, rolou um vinho. Eles se alimentaram, comeram, Jesus falou, ali Judas se revelou, e eles vão para o Getsêmani. Logo depois, cantaram o Halel, né? Os hinos, faziam parte da ceia, e foram para o Getsêmani. Chega lá, Jesus fala assim, gente, agora nós já comemos, já tomamos um vinho, a noite já foi boa, mas ainda vai ficar melhor, vamos para uma vigília. Né? Pastor se decepciona nessa hora, às vezes, né? Fala assim, gente, ó, a festa estava boa, a gente já comeu o churrascão, agora nós vamos para a vigília. Topa? Poucos topam. Aí Jesus traz Pedro, Tiago e João para perto. E Pedro está ali como liderança. Ele já é um destaque no meio do grupo. Mas, de repente, ele também é vencido pelo cansaço. Né? Ele também é vencido pelo vinho. Ele também é vencido pela refeição que ele comeu antes. E ele adormece. E por 2 vezes, ele é advertido. Pedro é um homem sujeito às nossas dificuldades, aos nossos problemas, às nossas inconstâncias, de desafios simples, conhecedor daquilo que faz, quando ele estava pescando, mas agora há uma nova situação na vida dele e Jesus convida ele para esse momento de intercessão, porque a angústia na vida do Senhor começa a chegar. Né? O momento da morte, o momento dele assumir os nossos pecados, o momento dele tirar de toda a humanidade o pecado e assumir, começa a gerar uma angústia, porque quem é santo não se mistura com o pecado, não se mistura com o erro, com a falha, e Jesus está sentindo esse peso. Mas Pedro não consegue segurar e dorme. Não é, irmão?
cordeiro estava bom, o vinho estava bom, o momento com Jesus foi maravilhoso, mas eles cansaram e dormiram no meio da vigília. Aí, de repente, chega Judas com Malco e os guardas. Pedro, que era um homem sanguíneo, colérico, instável nos momentos, às vezes, de explosão na sua vida, ele saca da sua espada e parte para si e fala, de jeito nenhum vai levar meu mestre. Não, nós vamos lutar, porque havia um desejo muito grande em Israel de ser liberto de Roma, de levantarem as espadas, né, de irem à guerra, de expulsar Roma. E o Messias ali dava uma coragem neles, de repente, vamos agora colocar essa turma embora daqui, vamos mostrar a nossa revolução, vamos mostrar o nosso poder de fogo, vamos mostrar como que é a nossa espada para eles. E Pedro passa e decepa a orelha de Malco. Às vezes nós tomamos decisões dessa forma. Às vezes nas nossas ânsias, nós tomamos decisões às vezes desacertadas para os momentos em que nós estamos vivendo. Nós precisamos pensar muito bem. Porque se Jesus está conosco, o que ele fala para nós? Lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Lançai sobre mim todos os seus problemas. Lançai sobre mim as suas preocupações. Né? Vem você que está cansado, você que está, né, oprimido, e eu vou te aliviar. Ele fala isso lá no Sermão da Montanha. Mas ali Pedro se mostra um homem de guerra também, um homem pronto para lutar. Um pouco mais à frente, Jesus é levado, depois de Jesus ter restaurado a orelha de Malco, Jesus é levado um pouco mais à frente, e nesse momento, Pedro fala assim, eu vou ver o que vai acontecer. Eu vou atrás. E começa a perseguir. Aí eles vão lá, levam Jesus para aquela noite ser interrogado, e ele entra junto lá no terreiro, na casa do sumo sacerdote, e acendem as fogueiras, e ali Pedro começa a tentar espreitar o que está acontecendo. Vamos ver o que vai rolar aqui, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai sair desse momento. Né? E de repente ele é descoberto, porque quando nós somos crentes, quando nós andamos com Cristo, quando nós colocamos às vezes um emblema no nosso carro, quando nós andamos com uma camiseta com um leãozão grande aqui na frente, nós somos identificáveis. E às vezes, pela nossa, né, mania de sair de casa com a Bíblia em cima do carro, vocês começam a ver as nossas postagens hoje no Instagram, no Facebook, né, o jeito que nós nos compartilhamos as nossas imagens no X, aí já sabem quem nós somos. E nós somos reconhecidos em qualquer lugar, mas de repente Pedro teme pela sua vida porque Jesus está ali. Isso. E Pedro, então ele começa a seguir de longe os passos de Jesus, mas com medo, temendo pela sua vida. E nesse temor da sua vida, fala para ele, Senhor, escuta, você não andava com ele? Você não é um galileu também? Ele fala assim, eu não. Às vezes nas nossas vidas, diante de algumas dificuldades, nós negamos aquilo que nós somos. Nós dizemos que não somos, não fazemos parte. Às vezes nós nem nos pronunciamos e passamos de longe, né, e fazemos de conta que não é conosco a situação. E Pedro, nesse momento, descobre esse medo dentro dele também de se revelar discípulo do Mestre, porque ele estava em perigo. Veja bem, era um crente que tinha vivenciado milagres, sinais, prodígios, andou sobre as águas, um homem de desafios, um homem, né, completo, quase que seria o melhor, né, para nós vermos no meio dos discípulos, mas tinha medo também, como nós temos, de às vezes nos colocarmos diante de alguma situação. Esses dias atrás, um dos nossos pastores foi até a reunião da escola dele e colocaram, da filha dele, colocaram assim, nós vamos fazer um terceiro banheiro aqui, que é um banheiro para
sem gênero. Ninguém se pronunciou, porque hoje dá medo de não nos pronunciar. Né? Mas lá não é uma escola de crianças que já sabem o que querem da vida, lá é uma escola de crianças pequenas. Então, para que fazer um banheiro nesse lugar? E ele se pronunciou. Ele disse, eu acho que não é o lugar para ter um banheiro sem gênero. Porque a criança não tem noção, não tem informação, não tem entendimento, não tem ainda um juízo formado, né, sobre as suas decisões para esse assunto. Então, quer dizer, é só para dizer que está politicamente correto, é só para dizer que está a favor do mundo, é só para dizer que está, né, andando conforme. A gente tem que nos pronunciar, nós temos que nos pronunciarmos às vezes. Nós temos que nos levantar e falar assim, olha, eu acredito que não é o momento, não é a hora, não é o local. Então, Pedro, nesse momento, estava ali e ele... Não conheço ele, não. Tanto é que um momento ele saiu dali e o galo canta e ele chora e ele tem um amargor de alma tremendo. E, de repente, Pedro também, mais para frente, um pouquinho depois de Jesus, né, já ter falecido lá no barco, eles estavam pescando, o mestre morreu, vamos pescar, vamos fazer o que nós sabemos fazer, e eles estão lá pescando, e de repente alguém olha para a praia, fala, olha, tem um homem chamando lá, perguntando se nós temos peixe aqui, e de repente alguém fala, mas é o Senhor, e o Senhor fala, olha, vocês têm um peixe, eu estou fazendo um churrasco aqui na praia, tudo bem que é de madrugada, mas vamos chegar, vamos nos agrupar de novo, vamos conversar, né? E Pedro, naquela sua euforia, pula na água e sai nadando, e chega primeiro na praia e abraça o Senhor, e traz ali também um pouquinho de peixe, e eles passam aquela noite, e naquela noite, Pedro tem um caminhar na praia com Jesus, e Jesus fala para ele assim, Pedro, tu me amas. Lá atrás teve uma tríplice negação, naquele momento, naquele encontro individual com Jesus Cristo. Ele responde as 3 vezes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo na última vez. Uma transformação tremenda. O poder do Espírito que transforma. Quando o Espírito Santo começou a agir, no seu momento, ele atuou sobre toda a humanidade. No versículo 17, diz que, né, citando Joel, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, quer dizer, sobre todos os homens, os mais difíceis e os mais frágeis, e os mais temperamentais e os menos temperamentais, os mais fortes, todos receberão o Espírito. E Pedro foi agraciado com esse encontro maravilhoso com Jesus, e Deus trabalhou na vida dele. Falou, Pedro, agora tu vai esperar lá em Jerusalém, você vai pegar todo mundo, vai se agrupar, vai formar a primeira igreja do Nazareno de Jerusalém e vai começar a orar, Pedro. E ele obedece. Obedecendo, acontece Atos 2, a descida do Espírito Santo. E no detalhe que nós vemos da narrativa, Lucas, ele se encarrega de colocar que havia cretenses naquele lugar, na hora que o Espírito Santo desceu. E por que ele colocou isso? Eu fui saber, por que ele fala que, né, medos, partos, aqui tem tantos, e tinha os cretenses. Os cretenses eram tidos como pessoas enganadoras, mentirosas, pessoas falsas, pessoas que buscavam só o seu interesse. Então, se Lucas tem essa preocupação de colocar e dizer, olha, o Espírito Santo desceu sobre eles também, por que não desceria sobre nós? Por que não desceria sobre a sua igreja? Por que o Espírito Santo não pode fazer uma transformação total na sua vida e na vida daqueles que você ama? Porque o Espírito Santo veio para todos, transformou Pedro. De tantas experiências, de tantos momentos, ainda sem o Espírito Santo, apenas com a companhia de Jesus, Pedro viveu tantas as experiências, e naquele momento, quando o Espírito Santo desce sobre ele, ele descreve, né, de uma forma, Lucas descreve de uma forma tão maravilhosa, que mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, foram agraciados com a descida do Espírito Santo. E a igreja do Nazareno de Jerusalém, né, de pouco mais de 100 pessoas, passa a ter mais de 5.000 pessoas, de uma hora para outra. Né? Acho que nem a nossa maior vizinha aqui conseguiria fazer isso. Né? De uma hora para outra, dobrar. Sabe o que aconteceu? Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está no meio daquilo
que você coloca para ser feito, quando você obedece a Deus, quando você sente Deus falando contigo, quando você obedece, o Espírito Santo faz maravilhas. E essa descida dele transforma a vida desses homens e mulheres que na sua rotina viviam uma vida normal, nas decisões do momento, buscavam recursos. Eles estavam ali reunidos para uma festa. Eles estavam ali, né, uma época eu morei em Lindóia, aqui no interior de São Paulo, e lá havia as festas das padroeiras, né, das cidades, e havia um povo que vivia do trailer. Né? Ele vivia nos food trucks. Hoje é food truck, antigamente chamava de trailer. Né? Eles viviam nas suas barracas, de cidade em cidade, de festa em festa, vivendo os seus momentos, né? Vivendo o seu comércio, vendendo aquelas coisas que eles faziam. Uns faziam maçã do amor, outros faziam batatinha frita, outros faziam hambúrguer, outros faziam lanche de pernil. Cada um vivendo, vendendo aquilo que sabia fazer. Neste dia, havia aqui também em Jerusalém pessoas fazendo comércio, pessoas buscando ganhar a sua vida, pessoas se alegrando, bebendo na festa, mas o Espírito Santo mudou a história deles. Então o Espírito Santo pode mudar a sua história, pode mudar a história desse bairro, dessa cidade, desta localidade, pelo obedecer da sua igreja, pelo obedecer do nosso povo. Se nós obedecemos e cumprirmos o chamado do Senhor, o que o Senhor falou para eles? Vamos para o quarto alto, vamos se reunir, vamos orar. Vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e no reino de Roma, né, que era o momento, o maior vislumbre deles naquele momento. Nos confins da terra. E eles fizeram. A transformação do Espírito Santo trouxe para eles possibilidades tremendas. E eram homens e mulheres comuns como nós, ganhando a sua vida, vivendo a sua vida, trabalhando, né, educando os filhos da forma do momento. O Espírito Santo fez algo tremendo naquele lugar, porque houve uma busca, houve uma obediência, houve um conhecimento deles, do próprio Jesus, e eles obedeceram e buscaram, né? Mas havia uma promessa que foi feita lá na primeira vez de Abraão, a primeira vez para Abraão, que está lá no Gênesis capítulo 12, 2 e 3, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já havia uma promessa, e essa promessa, como o nosso Deus não é um Deus que mente, essa promessa se cumpre no Pentecostes, porque a partir do Pentecostes que a igreja abre as suas abas, né, abre as suas alas e recebe os gentios, e recebe, né, aqueles que não fazem parte da religião deles, dos judeus, aqueles que estão passando, os estrangeiros. É quando a igreja se torna uma igreja missionária, onde a igreja se torna uma comunidade dos povos, e ela sai para fora e ela transforma, né, o cristianismo em algo conhecido no mundo. Não há um lugar na terra que não se ouviu falar dos cristãos, dos seguidores de Cristo Jesus. Por quê? Homens obedeceram, buscaram e se fizeram na presença. E é sobre a descendência de Abraão, né, o filho do homem que chegou, ensinou, pregou através do Espírito Santo, fez muitos milagres e maravilhas. Jesus é o filho do homem. Jesus é o descendente de Abraão, que através daquela promessa cumpriu, e o Espírito Santo veio e fez a obra e transformou. Pedro agora é um líder de um grupo, e batizado pelo Espírito Santo, continua o ministério de Jesus. Pedro, que passou por todos esses momentos e ali tem um encontro pessoal com Cristo e se transforma e recebe o Espírito Santo em Atos 2, agora ele é o líder da igreja, e no primeiro momento, depois que ele prega aquele sermão maravilhoso, citando Joel, e depois ele está indo para o templo na oração da hora nona, e naquele lugar vem um homem coxo assentado ali, um miserável, à esquina de todos, tentando resolver a sua vida. Um homem que era levado todo dia ali para tentar sobreviver. Um homem que era levado todo dia ali para tentar, na mendicância, sobreviver. Não havia expectativa de um casamento, de ter filhos, não havia expectativa de uma melhora de vida, de um emprego melhor. A única expectativa é que alguém o levasse no outro dia para ele tentar viver.
Mas um dia ele cruzou com um homem abençoado, com um homem que persistiu na fé, com um homem que teve experiências maravilhosas com Cristo, com um homem revestido pelo Espírito Santo. E aquele homem olha para ele assim: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho nada para te oferecer, mas em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, levanta e anda. E aquele homem se pôs de pé. Esse é o trabalho da igreja. Esse é o trabalho de homens e mulheres crentes. Esse é o trabalho de varões e varoas revestidas, cheias do Espírito Santo de Deus. Curar, né? Transformar vidas, abençoar pessoas. Às vezes, meu irmão, você não vai fazer ninguém andar. Às vezes você não vai fazer nenhum braço esticar de novo. Às vezes você não vai fazer nenhum milagre extraordinário. Mas sentar, ouvir, orar e abençoar uma pessoa é transformar a vida de muitos. Eu vivi muito tempo na paralela da vida. Eu vivi durante muito tempo correndo na paralela da vida. Bebendo, fumando, buscando as diversões do mundo. E quando eu olhava para crente, eu tinha uma visão fechada de crente. Para mim, crente era paletó quadriculado, velho, gravata horrível, né, pendurada de lado, Bíblia amassada debaixo do braço, suada, né, amarela, de tanto carregar debaixo do braço, e condenando os outros na esquina. Se você não se converter, tu vai para o inferno. Era isso que eu ouvia, era isso que é a minha visão de crente. Mas um dia eu conheci a igreja do Nazaré. Um dia eu vi jovens como eu naquela época. Eu ainda sou jovem, né? Vou dar um caldinho. Conheci jovens da minha idade que pulavam na alegria do Espírito Santo. Eu vi pessoas que não me condenaram, que colocaram as mãos para orar por mim. Irmãos, eu entrei na igreja chapado, pisando alto. Saí de lá, nem hálito de bebida eu tinha mais. Deus fez uma limpeza. Porque alguém pôs as mãos sobre a minha vida. Porque houve uma palavra abençoadora do pastor Luiz Henrique Biazon, trazendo qual era a minha importância para Cristo. Por que Cristo tinha morrido naquela cruz? Não era só para salvar a humanidade, era para salvar a humanidade e você. Então tiraram do todo e me colocaram no pessoal diante de Cristo. E quando eu me encontrei com o Senhor, Ele falou assim: sim, eu te amo do mesmo jeito que estão dizendo aí que a humanidade você faz parte. Então você é essa carne que eu hoje estou olhando nos olhos e estou dizendo eu te amo. E aquele dia transformou minha vida. Eu estou aqui hoje porque eu encontrei uma igreja assim. Porque eu encontrei uma igreja de homens e mulheres que não usam aqueles termos horríveis, que não usam aquelas palavras grotescas, mas que sabem pôr as mãos e orar. Homens, mulheres, jovens, moças e meninos empoderados do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que tomou Pedro, o mesmo Espírito que fez Pedro andar sobre as águas, o mesmo Espírito que, na companhia de Jesus, multiplicou os pães, o mesmo Espírito que fez esse coxo andar, o mesmo Espírito que colocou no lugar de novo a orelha de Malco, né? É o Espírito que está aqui nessa noite, nessa manhã, que está aqui para te abençoar, que está aqui para dizer que na sua rotina você pode trazer pessoas a Cristo. Na sua rotina você pode vencer os momentos de frustração, os momentos que você está decepcionado, os momentos que você está triste porque não conseguiu nada naquele dia, os momentos ruins, é o mesmo Espírito que vai abençoar a sua vida. E Pedro, agora líder, batizado no Espírito Santo, faz milagres, não apenas vê, ele faz milagres, porque é um homem ungido pelo Espírito Santo. E Jesus fala da sua maior promessa, em Atos 1, 6, 8, os homens queriam a restauração política, como eu já disse, Jesus queria uma igreja cheia do Espírito Santo, como os homens falam, e agora, o que nós vamos fazer? A nossa revolução vai continuar, que alguns ainda achavam que era uma revolução ali em Atos 1, 8, o que nós vamos fazer? Jesus, depois de ensinar eles ainda 40 dias, fala assim, olha,
fiquem em Jerusalém e o Espírito vai tomar vocês e vocês vão ser cheios do Espírito e não sejam ansiosos, não ficam tentando querer descobrir o que vai acontecer, quando eu vou voltar de novo, quando vai se cumprir o reino dos céus. Façam o reino dos céus enquanto vocês estiverem aqui. Nós não podemos ficar esperando o céu se romper. Nós não podemos abrir a janela pela manhã, olhar para fora, Jesus não voltou. Fechar a janela, nós precisamos ir à luta. Nós precisamos proclamar esse Jesus. Nós precisamos impor as mãos sobre as pessoas. Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós precisamos abençoar as pessoas, porque somos a igreja abençoada, somos a igreja empoderada no Espírito Santo. E a purificação do coração, através do Espírito Santo, ela muda as nossas atitudes. Quando eu me converto, ali eu resolvo o problema dos meus pecados, eu confesso os meus pecados, eles são todos pagos pelo sacrifício, pela expiação de Cristo. Mas quando o Espírito Santo entra no meu coração, ele resolve a minha culpa de Adão e a tendência do pecado na minha vida, e a partir desse momento gera, aquilo que está lá em Gálatas 5, que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E aí nós começamos a mostrar para o mundo quem nós somos. No nosso domínio, no nosso amor, na nossa alegria, na bondade do nosso coração, na realização da obra do Senhor. Meu querido, não espere o céu se romper. Jesus diz para eles assim: não importa vocês saberem quando eu vou voltar, quando vai ser restaurado o reino dos céus. Vão para Jerusalém, esperem o Espírito Santo, façam a obra. E nós estamos aqui hoje porque eles obedeceram. Receba o Espírito Santo na graça do Senhor Jesus. Viva com o Espírito Santo. Traga o seu ministério na presença do Espírito Santo. Não tente tomar a decisão para depois perguntar para Deus se você deve fazer. Pergunte para Deus: Senhor, o que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser minha rotina hoje? Senhor, manda o teu Espírito na minha frente, abra os espaços. Senhor, não deixa eu duvidar na hora que eu tiver que botar o pé na água para andar como o Senhor. Que a minha fé seja inabalável. Que as minhas frustrações sejam cessadas pelo teu amor, pelo poder do teu Espírito, pela graça do Senhor. Deixa o Espírito Santo te usar. Nós estamos precisando de igrejas e de pessoas, homens e mulheres empoderadas no Espírito Santo. Não empoderadas por conceitos e por doutrinação, empoderadas pelo Espírito Santo de Deus, agindo pelo Espírito Santo de Deus, abençoando pelo Espírito Santo de Deus, impondo as mãos pelo Espírito Santo de Deus, e a sua vida vai mudar. A sua igreja vai mudar, a sua comunidade vai mudar. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo esteja contigo todos os dias da sua vida. Em nome de Cristo Jesus. Pastor, quero orar por nós. Amém, amados. Vamos ficar em pé. Você foi tocado por essa mensagem, coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Pastor Mauro encerrou com chave de ouro aí nosso tema da nossa escola dominical, né? Quem está frequentando a escola dominical, nós hoje terminamos a aula sobre Pedro, né? Heróis do Novo Testamento. E um pouco do que ele falou, nós ouvimos na nossa escola dominical. Pedro foi um homem transformado pelo Espírito Santo. Até comecei a escola dominical hoje, pastor Mauro, falando assim que muitas vezes a gente fala assim, né? Hoje em dia a gente fala assim, não, esse é um antes de Jesus, esse é o outro depois de Jesus. Na realidade, na vida de Pedro Pedro encontrou com Jesus, andou com Jesus, né? Foi sendo transformado e a vida dele mudou quando ele foi cheio do Espírito Santo, né? Então, o nosso caminhar com Jesus é assim, né? Nós vamos caminhando até o momento que ele nos enche e nós somos outra pessoa, né? Não que nós não vamos errar ou pecar, mas nós vamos ter a força do Espírito, né? Para entender o erro, se arrepender, mudar e ao mesmo tempo, né?
ter o poder de Deus nas situações que antes a gente chamava por outros. Agora Deus vai nos usar para que a glória dele seja manifesta em cada vida. Clame nesses 40 dias de Pentecostes, no caminho para Pentecostes, clame para que Deus te encha. Clame para que o Espírito Santo encha a sua vida. Para que algumas coisas, como nós vimos aqui o pastor Mauro falar, algumas coisas na vida de Pedro, como na nossa, também possam ser transformadas. Pedro agia de algumas formas com situações que eram externas a ele. E ele agia. Depois dele cheio do Espírito Santo, ele agiu de outra forma. O Espírito Santo mudou. As situações externas continuaram. Problemas externos continuaram, até piores. Agora não era Jesus que eles estavam procurando prender, agora é Pedro. Agora ele estava correndo risco de morte. As situações pioraram, mas agora Pedro era cheio do Espírito Santo. E ele estava pronto até morrer pelo Evangelho. Clame. Senhor Deus maravilhoso, Deus santo, Deus poderoso, Pai, diante da Tua palavra, como o pastor Mauro falou, que a gente não saia fazendo algumas coisas e depois falando, Deus, conserta aqui, arruma ali, né? Muda isso. Não, que nós tenhamos o hábito de orar, de buscar o Espírito Santo na nossa vida, nas decisões corretas, nas reações corretas, no nosso ministério, no nosso chamado. O que eu posso fazer para a obra de Deus? Como eu posso ser usado pelo Santo Espírito de Deus? Como que o Senhor, Pai, pode usar a minha vida, Pai? E aquilo que eu preciso mudar, aquilo que eu preciso ser transformado, não aos olhos dos outros, mas internamente, aos meus olhos e aos olhos de Deus, o que eu preciso ser mudado pelo Teu Espírito Santo, Pai? Que o Senhor toque a minha vida, que o Senhor possa transformar meu coração, Pai. Que o Senhor possa me ajudar, que o Senhor possa trazer paz em meio às circunstâncias, que o Senhor possa, Senhor, me direcionar e dar discernimento do Teu Espírito para tomar as decisões corretas, para ter calma, Senhor, para saber esperar, Senhor, para saber ser direcionado pela Tua palavra. Ó Pai, vem com o Teu Espírito Santo tocando a minha vida, derramando o Teu poder sobre mim, Pai. Abençoe, Senhor, a minha família, abençoe minha casa, Senhor. Abençoe, Senhor, cada um aqui, Senhor, presente, cada lar presente, derramando o Teu Espírito Santo, derramando a Tua presença santa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas necessidades, nas nossas frustrações, nas nossas falhas, Senhor, nos nossos erros, Senhor. Pai, que o Senhor venha com o Teu Espírito, Senhor, Pai, curando, transformando, operando no nosso coração. O nosso coração deve ser um coração leve, cheio de paz. O nosso coração deve ser um coração leve, cheio do Teu Espírito. O nosso coração, Senhor, deve ser um coração transformado, um coração quebrantado, um coração, Senhor, aonde a Tua palavra tem lugar, um coração, Senhor, aonde o perdão, ele se banha totalmente, um coração, Senhor, aonde o arrependimento, Senhor, e a transformação são reais. Venha com o Teu Santo Espírito tocar as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter um caminhar santo. Ajuda-nos, Senhor, a ter um caminhar debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, debaixo da Tua presença. Traz paz do Teu Espírito no nosso lar. Traz, Senhor, o derramar da Tua presença sobre a vida dos nossos filhos. Que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo e direcionados pela Tua palavra. Renova, Senhor, o Teu Espírito em nós. Renova, Senhor, a Tua palavra na nossa vida. Enche-nos em nome de Jesus. Amém e amém.